Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme combinado, né? Esta aula aqui é para a gente complementar o conteúdo que estamos vendo em sala de aula. E nesse tópico aqui, nós vamos tratar o tema do livro 6 do CPC, da formação, suspensão e extinção do processo, ok? Essa aula vai ser rapidinha, são basicamente aí do artigo 303 a 317, né? São pouquinhos artigos aí, só para complementar o nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá. Formação, suspensão e extinção do processo. Relembrando um pouco aquela época de aulas no Teams, né? Vamos lá, espero que esse tempo não volte, né? Mas vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Formação do processo. Vamos lá. Estamos vendo, né? Processo é um instrumento de realização de direitos. O processo, ele vai aplicar uma norma, ele vai criar, viabilizar a construção de uma norma individualizada pelo juiz para a solução de um conflito, para a solução da lide, a solução dos problemas, né, com aqueles escopos de pacificação social, afirmação da soberania do Estado, aplicação da norma, enfim. O processo, ele nasce, ele se desenvolve e ele se extingue, né? Como aí ele morre, né? Ele se extingue. Só que no meio desse processo, né, desse trâmite, né, pode acontecer algumas intercorrências e que o processo pode ter o seu andamento suspenso, tá? Então, isso que a gente vai verificar aqui. Mas como que o processo se inicia, né? Está lá no artigo 2º, né, do CPC. O processo começa por iniciativa da parte. Lembramos disso? Vimos lá no processo civil 1. O processo começa por iniciativa da parte. Por quê? É uma das características da jurisdição o fato dela ser inerte. Então, a jurisdição é inerte. Então, o Estado juiz não dará início por si próprio, por esponte própria, dará início a um processo. Ele depende de provocação da parte. E esse ato de provocação da parte é o exercício do direito de ação. Então, vamos lá. O processo começa por iniciativa da parte, que é o exercício do direito de ação por parte do autor. Esse é o que nós chamamos o princípio do dispositivo, ou o princípio da demanda, ou o princípio da inércia, fazendo ponte, né, com a característica da inércia, que é uma característica da jurisdição. Iniciado o processo por ato da parte, ele irá se desenvolver por impulso oficial, ok? Então, a gente já viu aí que é a parte que compete ingressar, provocar o Estado juiz para dar início a um processo. E como que esse processo se forma, né? A resposta nos traz lá o artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, tá? Então, grifem aí no seu código a palavra protocolada, tá? É o protocolo que vai marcar o início do processo, né? É a propositura da ação. E quando que eu considero que a ação foi proposta? O CPC de 2015 deixa isso muito claro ali no seu artigo 312, quando a ação for protocolada, tá? E a partir desse protocolo, a gente tem, a partir da propositura da ação, esse ato já é capaz de produzir efeitos, tá? Efeitos para o autor. E quanto ao réu, daí depende de um momento posterior, né? Quando a relação processual for fechada, completada, quando ela for triangularizada, que se dará com a citação do réu, tá? Mas para o autor, essa propositura já produz efeitos, né? Efeitos da litispendência, né? Que a gente já viu ali, desculpa, em aula, né? Nós já vimos quando estudamos as preliminares. Então, vamos lá. A litispendência,
A partir do momento que eu tenho a propositura da ação, eu já posso verificar se há ou não a ocorrência da litispendência, tá? E a gente já sabe que, havendo a ocorrência da litispendência, isso ocasionará o julgamento sem mérito, a extinção do processo sem mérito. Um outro efeito da propositura é a prevenção, prevista lá no artigo 59. Então, a ação já previne o juízo e eventuais ações conexas, eventuais ações posteriores serão conexas, serão distribuídas por dependência junto a essa ação, tá? Pela prevenção. Então, isso já são efeitos aí da propositura da ação. Tá, mas o processo, a gente viu a propositura e ele pode, durante o seu transcorrer, sofrer algumas intercorrências que gerem a sua suspensão, que seja necessário a sua suspensão. Esse slide não ficou bom, eu tentei corrigir, né? Mas eu não consegui. No slide normal ele estava correto, né? Mas aqui quando eu coloquei na projeção ele desformatou, tá? Então me desculpem aí, eu não consegui corrigir esse slide. Então vamos lá. A suspensão do processo. Elas estão ali previstas no artigo 313. Trata-se ali de rol exemplificativo, ok? E essas hipóteses trazidas aqui pelo artigo 313, que ensejarão a suspensão do processo, elas nos mostram uma crise do procedimento, uma crise de instância, né? Que eu vou ter que parar o processo até a resolução, até a solução deste fato que ensejou essa suspensão. Essa suspensão depende de decisão judicial e dessa decisão operará efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos, tá? Essa decisão é uma decisão interlocutória, mas ela não tem recurso, não cabe recurso, porque ela não está prevista lá no artigo 1029, que trata do recurso de decisão interlocutória, né? Seria o agravo de instrumento. Só que lá no artigo 1029 não está prevista essa hipótese. Então, não há a possibilidade de recurso dessa decisão. Mas é claro que em situações muito graves ou situações teratológicas, há a possibilidade de você questionar este ato via um outro instrumento, por exemplo, o mandado de segurança, tá? Pode ser pensado o manejo aí, a interposição do mandado de segurança, a impetração, né, do mandado de segurança, tá? Aqui o código nos fala, no 313, que a gente vai verificar as hipóteses agora, fala em suspensão do processo, né? Mas a doutrina bem pontua que, na verdade, não é a suspensão do processo, e sim do procedimento. Lembramos que o processo é uma relação jurídica, tá? Já o procedimento é a marcha, é a sequência de atos lógica e concatenada, tá? Então, o que vai se suspender? Não é a relação jurídica havida entre as partes e o juiz. Não, é a sequência de atos que vai parar por um tempo até resolver essa questão e depois ela o processo volta a ter a sua marcha. Então, na verdade, o código traz lá suspensão do processo, já é uma expressão consagrada, mas a gente entende, né, que, na verdade, é a suspensão do procedimento e não do processo. E quais são as hipóteses arroladas, trazidas ali pelo artigo 313? Vamos lá, vejamos cada uma delas. A primeira hipótese aí, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Então, vamos lá. Havendo a morte de qualquer das partes, autor ou réu, há necessidade de ser operada a sucessão processual. E até que se opere essa sucessão processual,
a gente precisa suspender o processo, até para verificar quem são os herdeiros, quem são as pessoas devidamente legitimadas para suceder o falecido, tá? Então, a primeira hipótese aí de suspensão é exatamente pela morte de uma das partes. E vamos lá. E como que eu vou verificar quem as pessoas devidamente legitimadas para suceder o falecido? Isso se trata de uma ação específica, um procedimento especial, que é a ação de habilitação. Se eu não me engano, ela está ali no artigo 687 e seguintes, tá? É uma ação de habilitação, ou seja, vamos lá separar as duas hipóteses. Havendo a morte do réu, eu vou intimar o autor para que o autor promova a citação do espólio ou dos herdeiros, no prazo aí de 2 a 6 meses. E como que esses herdeiros ingressarão no processo? Via ação de habilitação. Então, eu entro com esse outro procedimento para que o juiz verifique a legitimidade destes herdeiros. O juiz vai dar uma sentença, esses herdeiros serão reconhecidos como realmente herdeiros legítimos, aptos a suceder, né, o falecido. Dessa sentença, ela será trasladada para esse processo e esses herdeiros ingressarão no processo, no polo, né, passivo, sucedendo o réu, tá? E se for o autor? Também a mesma ideia, a mesma lógica, o mesmo princípio. Eu vou precisar também de um processo de habilitação. Mas atenção, em se tratando do autor, o autor que ingressou com a ação, o autor que ingressou com a petição inicial. Então, a gente precisa verificar se esses pedidos do autor, essa pretensão do autor, se refere a um direito intransmissível ou não, ou transmissível. Por quê? Porque se o direito for intransmissível, eu não posso passar esse direito, transferir para os seus herdeiros. Então, o processo será extinto sem mérito. O processo morre ali, ele vai ser extinto sem mérito. Porque é um direito que eu não posso transferir para os herdeiros. Por exemplo, era uma ação de medicamentos, era uma ação que pedia um medicamento, um tratamento médico para o autor. O autor faleceu, não tem sentido você transferir esse direito ao medicamento, que era algo personalíssimo, para o autor, transferir esse medicamento para os seus herdeiros. Então, se trata de um direito intransmissível. Diante da morte do autor, extingue-se o processo, e é uma extinção sem mérito, tá? Agora, a situação é diferente se tratar de direito transmissível. Se o direito for transmissível, eu posso transferir para os herdeiros, daí eu vou ter que intimar, né, o espólio ou os herdeiros para que manifeste interesse ou não na sucessão processual e aí promova habilitação no prazo designado pelo juiz, tá? E se não ocorrer, se esses herdeiros não fizerem a habilitação, o processo será extinto sem mérito, tá? Então, vamos lá. No mesmo inciso, ainda traz uma outra possibilidade, né? Que é referente ao falecimento do advogado, né? Do procurador, do patrono de qualquer das partes. Diante da morte do advogado, as partes, o juiz determinará que se constitua um novo advogado aí no prazo de 15 dias, seja autor, seja réu. Eles terão prazo, desculpe, eles terão prazo de 15 dias para constituir um novo advogado, tá? Ou haverá a extinção, né, sem resolução do mérito se o autor não apresentar. Agora, a situação é diferente em relação ao réu. Se em 15 dias o réu não constitui um novo patrono, né, o processo correrá à sua revelia, tá?
tá? Então, ali, atenção ao parágrafo 3º do artigo 313, tá? Uma segunda possibilidade de suspensão do processo é pela convenção das partes, ou seja, as partes podem realizar o negócio jurídico processual e elas podem, de comum acordo, estabelecerem um prazo até 6 meses para suspender o processo, seja para resolver alguma coisa, seja para tentar um acordo. Às vezes um acordo está pendente porque falta ter certeza de algum fato. Então, às vezes um prazo para apurar a veracidade desse fato, para que isso realmente se implemente uma condição ou não. Enfim, é livre para as partes, tá? Elas estabelecerem uma suspensão do processo até 6 meses. É claro que essa suspensão será decidida pelo juiz, tá? Todas essas hipóteses de suspensão são decididas pelo juiz. O inciso 3º traz aí a arguição de impedimento ou de suspeição. E elas estão ali no artigo 146 e seguintes do CPC. Então, havendo arguição, impedimento ou havendo arguição de suspeição, o processo será suspenso até verificar realmente se é causa de impedimento, se é causa de suspeição. Daí segue-se o trâmite, o procedimento previsto ali no artigo 146 e seguintes, tá? O inciso 4º, ele traz ali uma outra hipótese de suspensão pela admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Ele está ali no artigo 982 e seguintes, né? O IRDR, né? Na verdade, como a doutrina coloca, melhor seria julgamentos repetitivos, porque a gente vai ter recurso extraordinário, ele também terá o efeito de suspender. Então, melhor seria, né, suspender os processos, o incidente de assunção de competência, o IAC, melhor seria se tivesse colocado julgamentos repetitivos, né, o RESP repetitivo, o RE repetitivo, o IAC, o IRDR, enfim. Esses outros também possuem um efeito de suspensão, mas eles não estão previstos aqui especificamente no artigo 313, mas a previsão expressa no próprio CPC, lá quando trata desses respectivos instrumentos da suspensão do processo, tá? Então, uma possibilidade aí dos julgamentos repetitivos, né? A técnica processual prevê o manejo da suspensão até que seja decidida a questão. Decidida a questão, ela será replicada nos processos que estavam suspensos, tá? O inciso 5º, né? Quando a sentença de mérito, deixa eu ler aqui, eu fico com o slide não ficou. Quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou de declaração de existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, outro processo pendente. E a linha B, né, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada em outro juízo. Esse inciso 5º, né, trata das questões prévias, né, da questão prejudicial que nós estamos vendo, né, estamos estudando esse tema em aula presencial. Então, aqui, para a gente fazer a conexão dos temas aqui. Então, havendo uma questão prejudicial, o juiz pode suspender o processo por até 1 ano, ok? Para a solução dessa questão prévia, porque é uma questão que pode impactar no mérito. Ela vai influenciar fortemente a decisão de mérito. Então, o juiz precisa resolvê-la. E às vezes ela está ou em outro processo, ou na área civil, ou em outro processo, em outro juízo, né? Ou em outro processo pendente.
ou mesmo em outro juízo, seja civil, seja penal, tá? Então, essa é uma questão prejudicial. Então, é o que a gente está vendo nas aulas presenciais, ok? O inciso 6º traz aí um motivo de força maior. E o que é um motivo de força maior, né? Que é caso fortuito ou força maior, previsto lá no Código Civil, né? O motivo de força maior é um fato externo e é um fato inevitável. Por exemplo, uma catástrofe ambiental, né? Quando nós vimos aquelas catástrofes que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. O processo ficará suspenso, não tem como a gente pensar em tramitação do processo, e naquelas cidades que o fórum foi completamente destruído, os processos destruídos, enfim, não existe nem mais o fórum, o prédio físico, enfim. Então, dependendo de uma catástrofe ambiental, ou às vezes um momento de perigo, enfim, o processo pode ser suspenso também, ok? Por decisão judicial, tá? O inciso 7º, ali, o inciso 7º, ele traz aqui, eu fui tentar mover o meu quadrinho ali para não atrapalhar a leitura, mas não consegui. Então, vamos lá. O inciso 7º, ele traz lá: quando se discutir em juízo, questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo, tá? Até coloquei uma fotinha ali do Tribunal Marítimo. Ele está previsto aqui, ele está previsto na Lei 2180 de 54. O Tribunal Marítimo é um órgão administrativo, tá? Ele não pertence ao Judiciário. O órgão do Judiciário está ali na Constituição, a composição do Judiciário. E este órgão não está arrolado ali. Ele não faz parte do Judiciário. Ele é um órgão da Marinha, tá? Então, atenção. Havendo uma discussão, havendo uma questão, né, decorrente de um acidente ou fato relacionado à navegação, e esse fato esteja sendo apurado pelo Tribunal Marítimo, o juiz vai suspender o processo, aguardar esse resultado para dar andamento ao processo, ou seja, é uma questão prejudicial. Mas atenção, eu não preciso necessariamente de ter uma manifestação prévia do Tribunal Marítimo, tá? Apenas se já houver, ok, eu posso suspender o processo para esperar essa decisão, mas ela não é uma etapa necessária para que uma questão relacionada a um acidente marítimo, um fato relacionado à navegação, possa ser levado ao judiciário, tá? Não seria aí uma restrição que não tem base constitucional, uma violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do princípio do acesso à justiça, tá? Então, atenção, esse é um tribunal administrativo, ele é um tribunal, ele pertence à Marinha do Brasil e não é obrigatório, tá? E havendo já uma questão que está sendo decidida pelo Tribunal Marítimo, ok, o juiz pode suspender o processo até esperar o deslinde, né, dessa questão. Chegando a uma solução final lá no Tribunal Marítimo, o juiz também não é obrigado a seguir esse posicionamento que tenha sido decidido no Tribunal Marítimo, ok? Só para estabelecermos aí, há uma independência, né, do judiciário, ok? Dê uma olhadinha na Lei 2180, que estabelece aí a competência do Tribunal Marítimo, tá? Vamos lá. Próximo inciso 8º, né? Nos demais casos que este código regula. Então, já mostra aí um rol aberto, né? E nós temos lá, no artigo 76,
incapacidade processual. O artigo 315, fato criminoso, a gente vai verificar na sequência agora. Artigo 921, suspensão da execução. Então, há outras hipóteses de suspensão do processo também, fora desse artigo 313, ok? Então, eu posso suspender o processo. E foi o código, posteriormente, ele foi alterado, né? O inciso 9 e o inciso 10, ele traz ali o inciso 9 e o inciso 10 em relação ao parto ou concessão de adoção por uma advogada e também pelo advogado, tá? A questão aí que serão prazos distintos. A advogada, ela terá um prazo, terá direito à suspensão do processo por 30 dias. A advogada que ela teve um filho, deu à luz, ou ela teve um filho via adoção, ela terá direito à suspensão do processo por 30 dias. E o advogado pai também terá direito à suspensão do processo por 8 dias, tá? Lembrando aqui que a própria lei traz 2 requisitos, né? Que o advogado ou advogada seja o único patrono, seja o único advogado da causa ali, em relação ao autor ou em relação ao réu, né? E que ele tenha notificado por escrito o seu cliente. Então, se o autor só tem uma advogada e essa advogada ela deu à luz, ela tem que notificar ele por escrito e daí solicitar e pedir a suspensão do processo para o juiz e esse processo será suspenso por 30 dias. E se for advogado pai, ele será suspenso por 8 dias, também havendo a necessidade de que seja o único patrono e a necessidade de notificação por escrito ao próprio cliente, ok? O 314, ele já traz lá, durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual. Então, vai lá, o processo será suspenso, né? Na verdade, o procedimento, ou seja, procedimento é a sequência de atos lógica e concatenada, sequenciados. Essa sequência, esses atos serão suspensos, eles serão parados, você não pode realizar nenhum ato processual, tá? Porém, o juiz pode determinar a realização de atos urgentes para evitar dano irreparável, evitar perecimento do direito. Nessas hipóteses, para evitar um dano irreparável, o juiz pode, durante a suspensão do processo, determinar essa realização de um ato processual para que não haja perecimento do direito e que não haja nenhum dano irreparável, ok? E o último aqui, né, para a gente ver sobre o assunto suspensão do processo, 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal, ok? Então, vamos lá, só pegar esse artigo aqui, pegar no meu código aqui, que está mais fácil para a leitura do parágrafo aí. Espero que para vocês não esteja atrapalhando aí a visão. Mas vamos lá, parágrafo 1º. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses contados da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz examinar incidentemente a questão prévia, lá que nós estamos vendo nas aulas presenciais, né? As questões prévias, né? As questões prévias são as preliminares e as prejudiciais. Aqui, nós estamos diante de uma prejudicial, tá? É uma questão prévia, porque ela tem que ser analisada antes do mérito, ela vai impactar fortemente o mérito. Só que o juiz, ele não é competente, né? O juiz civil, ele não é competente para decidir sobre fato
sobre fato penal, sobre fato criminoso. Então, ele vai suspender e esperar que a questão seja decidida no juízo criminal competente, e a partir dali ele vai decidir a questão civil, tá? Mas vamos lá. O juiz civil, ele suspende o processo para esperar o deslinde do processo criminal. Ok. Só que, se demorar para a ação proposta, a ação penal for proposta, ou seja, o juiz civil suspendeu o seu processo para esperar o resultado da ação penal. Só que já deu 3 meses, o processo civil está suspenso e a ação penal sequer foi proposta. Então, diante dessa situação, o juiz, ele vai suspender, ele vai cessar a suspensão, e ele vai examinar essa questão prévia incidentemente, tá? Então, vamos lá. Ele vai analisar a questão prévia incidentemente. Significa que ele vai decidir essa questão dentro da fundamentação. Obviamente que ela não fará coisa julgada, mas o processo civil, ele não vai ficar suspenso eternamente, né? Veja, até antes do CPC de 2015, havia uma dúvida, né? Se eu suspendo o processo civil para esperar o resultado de um processo penal, e esse processo penal demora excessivamente para se chegar a uma solução, e esse processo civil vai ficar suspenso até quando? Até ter a solução, até ter o trânsito em julgado, enfim, isso que possa demorar anos e anos e anos, o meu processo civil também vai ficar suspenso. Então, havia muita discussão sobre isso, né? O CPC de 2015, ele veio e nos trouxe aqui, no parágrafo 2º, uma solução para essa polêmica que havia no CPC passado, né? Olha lá, parágrafo 2º. Proposta ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo de 1 ano, tá? Pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1º. Então, vamos lá. O que o artigo está dizendo é o seguinte: eu tenho uma questão prévia penal, ou seja, ela vai ser apurada num outro juízo, um juízo penal, um juízo criminal. Eu vou suspender o meu processo civil? Sim, porque ela é uma questão prejudicial, ela vai impactar fortemente o mérito do meu processo civil. Então, eu suspendo o processo civil para esperar a solução dada pelo juízo criminal no processo penal. Tá, só que isso demora excessivamente. O CPC nos trouxe um prazo, olha, o processo, ele poderá ficar suspenso até 1 ano. Eu esperei 1 ano e não teve resultado lá no processo penal, eu posso dar andamento no meu processo civil, eu posso voltar o trâmite do meu processo civil para ter uma decisão, tá? E como que eu vou decidir isso? É claro que eu vou decidir, é uma questão prévia, que eu vou decidir de forma incidental, é o que a gente está estudando lá nas aulas presenciais. Ou seja, ela será decidida na fundamentação na decisão. Ou seja, ela não fará coisa julgada, tá? Ela não fará coisa julgada. Apenas faz coisa julgada o dispositivo da sentença, tá? Ou a fundamentação não faz coisa julgada. Então, é ali na fundamentação que o juiz vai decidir essa questão prévia que vai impactar fortemente o mérito da minha ação civil. Então, vamos lá. Eu tenho uma questão civil e eu tenho uma prejudicial que vai ser apurada no juízo criminal. Ok, o juiz ele vai suspender o processo para esperar aguardar a decisão criminal. Tá, o 315 nos traz 2 situações. Eu suspendi o processo civil e em 3 meses sequer foi proposta a ação penal. O juiz, então, o juiz civil, ele vai julgar
essa questão prévia penal e já vai decidir a sua questão civil. Uma outra possibilidade que o parágrafo 2º nos traz. Eu vou suspender esse processo pelo prazo de 1 ano. Vou esperar o meu processo civil, vai ficar suspenso 1 ano aguardando a solução do processo penal. Deu 1 ano e não teve solução. Ok, o juiz vai voltar a tramitar o processo civil e ele vai decidir essa questão prévia de forma incidental e vai decidir o mérito da ação civil, ok? E o artigo 316, na sequência ali, já nos traz a extinção do processo. Então, vimos a formação do processo, o processo forma com a propositura da ação, e a propositura da ação se dá pelo protocolo, ok? Pelo protocolo, protocolização, né? Mesma coisa. Enfim, vimos as hipóteses de suspensão do processo, que o meu processo pode acontecer alguns fatos, algumas intercorrências que seja necessário suspender o trâmite para aguardar uma solução, seja morte, nascimento, impedimento, suspeição. Eu preciso decidir essa questão num outro processo penal ou num outro processo civil mesmo, ou por acordo entre as partes, são todas hipóteses de suspensão. Ok. E agora eu quero saber quando que o processo será extinto. Já falamos isso em aula, né? Mas agora vamos ver aqui, né? Onde está expressamente previsto no Código, artigo 316, a extinção do processo dar-se-á por sentença. Sentença é o ato que põe fim ao processo de conhecimento, né? Então, a extinção do processo dar-se-á por sentença, tá? E o 317, né? Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, tá? Decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para corrigir o erro, né? Princípio aí da primazia do mérito, vamos tentar chegar o máximo possível, né? Fazer para que o processo chegue à sua solução natural, que é a extinção com mérito. Se eu me deparo com uma hipótese de extinção, por exemplo, como as preliminares previstas lá no artigo 337, que compete ao réu alegar, antes do mérito, preliminarmente, aquelas questões do 337, que são questões que podem levar a um julgamento sem mérito. Se eu estou diante de uma hipótese que pode levar ao julgamento sem mérito, eu devo abrir a possibilidade para que a parte possa corrigir o erro, né? Isso hoje faz parte do devido processo legal, você sanar vícios que são sanáveis. Não tem sentido eu extinguir um processo por um vício que é sanável, um vício que é perfeitamente corrigível, tá? Então, aí, princípio da primazia do mérito, vou abrir aí o contraditório, né? Para que a parte possa corrigir esse erro e que a gente possa alcançar aí a extinção do processo com mérito, tá? Vamos lá. O processo, ele pode ser extinto de 2 formas, com mérito ou sem mérito. Sem mérito são as hipóteses previstas lá no artigo 485. Nós teremos uma aula futuramente para analisar, quando formos falar de sentença, vamos falar as sentenças com mérito e as sentenças sem mérito, tá? Então, essa matéria fica mais para o final do curso. E também o processo, ele pode ser extinto com mérito, que são as hipóteses previstas ali no artigo 487, ok? Que daí é a corroboração do princípio da primazia do julgamento de mérito, né? O processo chegou ao seu deslinde natural, que é ter uma decisão de mérito que resolve as questões. E isso é importante porque nós iremos possibilitar com isso a solução de conflitos, a pacificação social
que o processo cumpra o seu objetivo, né? Cumpra o que se espera de dar uma resposta aos pedidos, à pretensão que foi apresentada pela parte na petição inicial, ela terá uma resposta sobre uma solução jurídica sobre essas pretensões apresentadas na sua petição inicial, ok? Meus caros, minhas caras, né? Esse é um tema curtinho, né? Serve aí para uma complementação das nossas aulas, né? Saímos ali do artigo 313, chegamos ao artigo 315, né? É o tópico ali que fala formação, suspensão e extinção do processo. Qualquer dúvida, vocês podem trazer essas dúvidas presencialmente lá comigo, conversar comigo lá nas nossas aulas. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode trazer lá para a gente, tá? Estou à disposição. Desejo aí bons estudos para vocês e até breve nos nossos encontros presenciais lá na UENG. Um beijão a todos e todas aí.